Bom dia, meus irmãos. Saudade de todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, 29 de agosto de 2020, a partir das 9 horas, o grupo Amigos da Fé da Associação Espírita Mariana do Nascimento de Ribeirão Preto. Primeiramente, pedimos desculpas pelos problemas da nossa live da semana passada, tá? Várias interrupções, uma segunda parte da live não ficou gravada, tá? Mas o importante é que a espiritualidade, o grupo Amigos da Fé, juntamente com mais de 30 pessoas, persistiram e acompanharam até o final. Então, uma gratidão imensa aí a todos vocês. E a prova disso, tá? É que mesmo com todos esses problemas, nós alcançamos aí 773 pessoas, tivemos 7 compartilhamentos, 382 visualizações. Então, tudo isso aí, graças a vocês aí. O nosso muito obrigado mesmo. Já primeiros minutos aí da nossa live de hoje, estamos já com 29 pessoas já participando. Então, isso é a fidelização, nossos agradecimentos a você que nos acompanha. Não esqueça de compartilhar, tá? E fiquem conosco por mais uma manhã. Pergunta aí, como passaram a semana, né?
Espero que estejam todos bem, graças a Deus. Eu, minha família e muitos nossos do grupo Amigos da Fé também estão. Seu Miguel também. Seu Miguel, um abraço aí ao senhor, né? Toda a sua família aí. Tenho certeza que hoje vai estar tudo certo aí para que nós possamos prosseguir tranquilamente aí na nossa live de hoje. Lembrando, mais uma vez, nossos encontros ficam gravados aqui na página do Facebook do Mariano do Nascimento. Mais uma vez eu peço, né, compartilhem, indiquem para outras pessoas, repassem o link aí. É muito importante, é uma forma da gente estar propagando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Caso caia a conexão, mais uma vez, né? Dizemos, não desistam, entrem novamente, persistam. Lembrem de deixar o seu recadinho aí no chat da live, daqui a pouco nós vamos divulgar, deixe lá o seu nome, cidade e bairro para a gente poder compartilhar aí todos os comentários na medida do possível. Agora eu convido a Thaís. Hoje a Thaís vai dar uma explicação, tá, importantíssima, tá, sobre o Evangelho no Lar. A gente fala muito da oração do copo d'água, do sono útil, tá? Mais uma tarefa aí para essa semana, tá? Evangelho no Lar. Thaís, é com você. O Evangelho no Lar, ele deve ser feito ao menos uma vez na semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Aqui na minha casa, nós fazemos todo domingo às 9 horas da manhã. Se você mora sozinho, não tem problema, faça assim mesmo. Se tiver mais pessoas com você, convide-as a participar. Se elas não quiserem, não tem problema. É importante você usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiver, use a Bíblia. Abra uma página aleatoriamente ou faça em sequência, como você quiser. Faça uma leitura breve e discuta com os participantes. Se você faz isso sozinho, não tem problema, faça uma reflexão sobre. Agradeça por esse momento e não se esqueça de, quando for fazer o Evangelho no Lar, colocar um copo d'água ou uma jarra ou uma garrafa d'água. Após o Evangelho, beba um pouco dessa água. Se colocou uma garrafa ou uma jarra, deixe na geladeira e vá bebendo durante a semana. Muito obrigado aí, Thaís. Vocês viram que orientações, né, importantíssimas aí. Então, está feito o desafio, tá, para aqueles que ainda não estão com o costume, né, do Evangelho do Lar. Mais um caminho aí importante na nossa vida espiritual. Assim, vamos nos preparar e pegar o nosso copo com água, né, para a gente poder tomar no final da reunião, no final desse nosso encontro aqui da live, toda a energia necessária, né, a espiritualidade irá depositar com certeza aqui sobre essa água tudo o que cada um precisa. Juntamente convido você para separar uma garrafa com água ou uma jarra, tá? Também essa água será fluidificada e ao final nós passaremos as orientações aí de como proceder. Pedimos amparo nesse momento aos mentores da casa, né, aos trabalhos da nossa unidade do Max João, lá da Albuquerque Lins. Uma solicitação sempre do nosso dirigente, do Grupo Amigos da Fé, o senhor Miguel. Seu Miguel, dado o recado aí mais uma vez para a espiritualidade amparar todos os trabalhos aí da nossa unidade do Max João. Agora, nós teremos aí o nosso caderno de orações, tá? Estamos divulgando o caderno de orações. A nossa intenção é todos os nomes escritos e também aqueles
que você está mentalizando aí, ou escreveu agora num papel na sua casa, também está valendo, tá? Que a espiritualidade faça o atendimento especial à distância, né? Aquelas pessoas necessitadas, que estão precisando de um apoio espiritual, né? Um atendimento médico espiritual à distância também. Então, é esse momento aí. O link está aparecendo aí na sua tela, tá? Também divulgamos aí no chat, quem puder divulgar aí para a gente o link no chat, é só preencher um cadastro simples, rápido, tá? Também agora está aparecendo aí na sua tela, o Flávio já vai estar colocando aí para a gente, o nosso caderno de orações, tá? Ele é destinado tanto às pessoas já desencarnadas, se você tiver um ente querido aí, coloque o nome dele, vai discriminar, né, que é desencarnado, a espiritualidade fará o devido encaminhamento. Assim como as pessoas enfermas, né, todos aqueles enfermos, independente da situação atual de Covid ou não, né, coloque lá para que a espiritualidade possa também auxiliar e confortar essas pessoas, e bem como aqueles que precisam de qualquer tipo de apoio espiritual aí. Eu acho que já deu para todos visualizarem aí o caderno com os nomes e tudo mais. Meu muito obrigado aí, Flávio, pela retaguarda. A partir desse momento, peço a todos, vamos respirar profundamente, vamos nos acalmando, né? Serenando os nossos corações, acomodem-se aí na sua cadeira, na sua poltrona. Vamos formando, a partir desse momento, uma grande corrente de luz, de fé e de esperança. Muita vibração e prece para esse momento. Vamos transmitir amor, saúde e paz, irradiando toda a luz divina nesse momento. Convido o Paulo para a prece de início da reunião. Paulo, é com você. Bom dia, meus amigos. Nós vamos agora fazer a prece do início da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor e do próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai-nos aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais essa manhã de sábado, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, toda a espiritualidade, por mais um momento, né,
de reflexões, de orações, de estudos. Eles nos permitem estarmos juntos, né? Nessa manhã maravilhosa de sábado. Estejam todos muito bem. Nós vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu sempre gosto de salientar, nós fazemos um estudo sequencial, né? Então, nós estamos hoje no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu sempre gosto de explicar para aqueles que não têm muita convivência com o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é a codificação que Allan Kardec fez das passagens ou das palavras do nosso Mestre Jesus. Ele é dividido em capítulos, e o capítulo inicia com as explicações e as codificações do Allan Kardec, e depois ele publicou as mensagens que os espíritos deram para ele na época, e as comunicações que foram passadas, e as explicações dentro de cada tema, dentro de cada capítulo. Então, nós estamos hoje nas instruções dos Espíritos do capítulo 16, né? E nós já falamos 2 mensagens nesses últimos 2 sábados, e hoje eu vou passar a mensagem que foi enviada pelo espírito de Fenelon, em Argel, em 1860. Então ele diz: o homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, terá que prestar contas rigorosas do emprego que deles fizer por seu livre-arbítrio. Então, como a gente já vem estudando todas essas semanas, né, para aquelas pessoas que Deus permitiu terem bens, serem ricas, né, terem posses de dinheiro, de fortuna, Deus vai ser rigoroso na prestação de contas depois do desencarne dessas pessoas. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio. Vai fazer dessa fortuna tudo aquilo que bem entender, vamos dizer assim. Mas Deus vai cobrar dele tudo isso. Então, continuando. O mau uso consiste em fazê-los servir apenas a satisfação pessoal. Ao contrário, o uso é bom todas as vezes que resultar num benefício para o próximo. E o mérito será proporcional ao sacrifício que para isso se impôs. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, mata a fome, protege do frio e dá asilo ao abandonado. Além disso, há um dever igualmente imperioso, meritório, o de prevenir a miséria. Então não basta, né, essa pessoa de posses, de riquezas, simplesmente dar algo para o seu próximo, né, apenas para suprir as deficiências temporárias, né, a miséria temporária naquele momento que a pessoa está necessitando, né? Precisa ter algo para que previna essa miséria. Então não adianta só dar o peixe, tem que ensinar a pessoa a pescar e dar oportunidade para essa pessoa pescar o seu próprio peixe. Eis a missão das grandes fortunas: gerar trabalhos de toda a espécie e executá-los. E ainda que dessa atividade resulte um legítimo ganho em favor dos que assim as empregam, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer com satisfação que ganha o pão que o alimenta, enquanto a esmola humilha e envergonha. Então, às vezes, condena as pessoas que trabalham, têm as suas indústrias, seu comércio, a sua empresa, né? Que ela acaba ficando mais rica do que é. Mas é o que está dizendo aqui, não há problema
nesse sentido da pessoa ficar mais rica ainda do que já é. O problema é ela deixar de fazer o bem para o próximo. Então, se ela estiver fazendo o bem para o próximo, dando emprego, dando um salário digno, dando condições de sustentabilidade para cada pessoa que trabalha para ela, então não vai importar se ela está ficando cada vez mais rica. O importante é ela estar fazendo o bem ao próximo. A fortuna concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ricos, vós que a empregardes conforme a vontade de vosso Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se desta fonte generosa. Terei nesta vida os indescritíveis prazeres da alma, ao invés dos prazeres materiais do egoísta, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será abençoado na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Bom e fiel servidor, entrai no gozo de vosso Senhor. Nesta parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem das pessoas avarentas nas mãos das quais a riqueza é improdutiva? Então, o que ele está dizendo aqui, né, que na parábola dos talentos, aquela pessoa que Jesus deixou, né, o Senhor, né, que deixou, não foi Jesus, desculpe, gente, o Senhor, né, que era dono das terras, deixou os talentos na mão de 3 empregados, um deles apenas enterrou e deixou lá. Então, Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente trabalhe, que a gente busque, que multiplique essas riquezas para que possa dar condições ao próximo de também amenizar suas misérias. Se, no entanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que no seu tempo e no país onde vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam, e nos quais a riqueza pode ser empregue utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, dai a esmola quando for necessário, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Então, meus irmãos, mais um estudo desse capítulo tão importante, que fala muito, né, da riqueza e da importância e da responsabilidade que as pessoas que vêm encarnadas e têm a disposição e a disponibilidade das riquezas, ela tem essa responsabilidade muito grande e que vai ser cobrado, como foi dito no início desse texto. Ela precisa saber empregar de forma correta essas riquezas, ela pode usufruir dessas riquezas, pode multiplicar essas riquezas, mas ela tem que saber distribuir da melhor maneira possível, dando condições dignas para o seu próximo sobreviver. Depois dessas reflexões, mais uma manhã engrandecedora com esses estudos, eu convido ao Cledson para fazer o segundo estudo da manhã do livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. Cledson, com você. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Minutos com Chico Xavier, do autor José Carlos de Luca. Doenças da ideia. Chico Xavier recebeu do mundo espiritual a lição que ensina que quase todas as enfermidades mais comuns são doenças da ideia, ou seja, doenças originadas de nossos pensamentos. Dados científicos registram que uma pessoa comum tem, em média, 60.000 pensamentos por dia, e que desse total, 80% corresponde a pensamentos negativos. A enfermidade que hoje nos acomete teve origem em um pensamento enfermo. Alguns pensamentos que cultivamos são pensamentos venenosos,
que produzem descargas químicas altamente prejudiciais à nossa corrente sanguínea, adoecendo o corpo físico. Os pensamentos contínuos de ódio, inveja, medo, tristeza e outros tantos pensamentos negativos são bombas dinamitando a nossa saúde. Não vale a pena, por exemplo, ficar com raiva de alguém porque essa raiva agride primeiramente a nós mesmos. De acordo com a orientação do nobre espírito Calderaro, somente as ideias renovadoras produzem os remédios necessários para a nossa cura. Fica para nós a reflexão a respeito de quais seriam as ideias novas que carecemos de incorporar em nossos cotidianos, a fim de que o laboratório de nossa mente coagule novos impulsos mentais em favor de nossa saúde e paz. Curar é renovar-se. Pense no que você está precisando renovar em sua vida e comece seu processo de cura pelas ideias renovadoras. As que renovam você, que o deixam motivado, esperançoso, confiante e feliz. Há um laboratório infinito em nossa mente. Somos deuses, como afirmou Jesus de Nazaré. Você é o próprio remédio. Tenham todos um bom dia. Obrigado, Cledson. Obrigado por mais essa mensagem maravilhosa que esse livro sempre nos traz, nos colocando um complemento ao estudo que foi feito do Evangelho, para podermos ter essas duas reflexões, esses dois momentos de aprendizado que temos todo sábado. Seguindo nessa concentração, nesse momento de tranquilidade, de proximidade com a espiritualidade, aproveitando os nomes de todas as pessoas que colocamos no papel, ou que estão em nossa mente, ou que foi colocado no nosso caderno de orações. Vamos todos juntos realizar a oração a Bezerra de Menezes, pedindo que a sua legião acolha, proteja e fortaleça todos esses nossos irmãos necessitados. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os
divinos exemplos de Jesus Cristo. Belíssimas músicas, né? Grandioso e valoroso aí, estudos, né? E essas orações aí que nos enchem os corações. Quero aproveitar aí e agradecer muito já as 43 pessoas que estão aí ao vivo conosco, quase 50 comentários no nosso chat, e dentre eles queria um pedido especial aí nesse conjunto de orações. A Isabela, que é de Campinas, tá com 40 semanas de gestação. Então, Isabela, que a espiritualidade acompanhe você no seu parto, que você tenha toda a tranquilidade e que a equipe médica, né, terrena seja assistida plenamente aí pela equipe médica espiritual. Fique aí com Deus, né? São as nossas orações. Juntamente aí, orações para Roberta Cristina e para Isilda Oliveira, aí, complementando aí os nossos pedidos. Trazemos agora também as palavras através de um áudio, né, do próprio Chico Xavier. Essa é mais uma orientação do seu Miguel e de toda aí espiritualidade. Vamos ouvir hoje a mensagem Cantiga do Perdão. Perdão é uma palavra preciosíssima, hein? Cantiga do Perdão. É com vocês aí. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial
que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Mais uma vez, maravilhoso, né? Escutar a calma, o tom de voz, né, de Chico, nos traz uma paz, assim, maravilhosa. Agora, eu queria fazer um comentário aí e agradecer muito a você que está aí do outro lado, tá? Todos os seus comentários aí do chat, tá, são importantíssimos, as orações e tudo mais. E também conhecimento, tá? Queria agradecer muito aí a Beth Paes pelo lembrete. Hoje, 29 de agosto, em 1931, nascia Bezerra de Menezes aí. Então, eu acho que hoje os céus, né, tem uma grande comemoração lá, claro, no sentido figurado aí, mas nos emociona, nos arrepia aí com tudo isso aí. Então, é sempre conhecimento, informação, e é isso que nós queremos trazer aí para todos vocês. Agora, nós temos aí o Evangelho de Chico, sempre uma orientação do nosso dirigente, seu Miguel. Seu Miguel, mais uma vez um abraço aí ao senhor, né, a família, Dona Val, a Miriam, a Meire, todos vocês aí, que fiquem na paz, né, e que a espiritualidade maior cubra aí o seu lar da melhor maneira possível aí. E fique tranquilo. E hoje, seu Miguel, é muita pretensão falar que eu vou fazer homenagem ao senhor. Na verdade, eu acho que é a espiritualidade quem o faz, tá? Mas foi uma lembrança aqui. Seu Miguel gosta muito, 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 tá, do item que eu vou ler hoje do Evangelho de Chico, tá? Nós já lemos diversas vezes, né, tanto na parte presencial, quanto aqui durante essas 23 lives aqui. Então, é o item 289. Tá? A gente fala muito desse momento vivido, né, anteriormente e agora, tá, sobre depressão. Então, um combate, né, ferrenho aí à depressão. Vamos lá. A depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Faça qualquer coisa, ore, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer. A vida está em toda parte. Não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Somos filhos de Deus e estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Não sei dizer quantas vezes eu vim para uma reunião com uma certa tristeza, ouvindo a dor de muita gente. A minha era insignificante. Quantos pais perderam os filhos e têm que continuar, não é mesmo? Eu não posso ficar parado. Felicidade completa, ninguém precisa esperar. Paz definitiva, eu nunca pude ver. Nem nos espíritos que se comunicam conosco. Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. Então, esse recado aí, meus amigos, tá? Livro Evangelho de Chico, nada, né, melhor do que Chico
para trazer esses ensinamentos aí, e fiquem em paz, tá? Se você está aí deprimido, se você está desanimado, né? Nem que for para andar dentro da sua sala, levante, chacoalhe uma toalha, né? Varra um chão, o mínimo que for, tá? Já é um grande motivo de você olhar simplesmente pela janela ali fora, como eu estou fazendo agora, tá? E ver o sol maravilhoso, né? Que está lá fora, apesar de toda a secura, aquela coisa, mas o sol maravilhoso, né? Nos traz energia. Só de observar o céu azul, limpo, né? Então, vamos chacoalhar a poeira aí, reagir e nos animarmos aí, que estamos aqui e principalmente, a espiritualidade está aí do seu lado, querendo que você continue o seu caminho, continue a sua jornada aí. Tá bom, meus amigos? Agora eu convido o Álvaro aí, que está aí ao meu lado, Álvaro, para a prece de concentração. É com você. Antes da prece de concentração, só complementando o que o Silvio disse aí sobre a depressão, o principal, meus amigos, é a gente manter a fé em Deus. Então, se a gente acredita em Deus realmente, nós sabemos que esses momentos de dificuldade e que tornam as pessoas, às vezes, desanimadas, depressivas, desgostosas com a vida, mas é um tempo que é necessário para nós. E que Deus sabe colocar esses momentos difíceis, porque Ele quer que nós superemos e não percamos a fé nele. Então, vamos confiar em Deus, que esses momentos vão passar, vamos nos fortalecer, nos energizar com a presença de Deus, a presença da espiritualidade, e reverter esse estado de desânimo, esse estado de depressão, em força, energia e confiança em Deus. Um outro detalhezinho que eu queria colocar, antes de fazer a oração de concentração, é sobre o áudio aí da mensagem do Chico Xavier, é que, como eu disse a semana retrasada, nós finalizamos o CD que o seu Miguel tinha orientado e que deu início a esses áudios. Mas nós terminamos aquele CD, mas existem muitos outros CDs de áudios de mensagens do Chico e que eu busquei na internet e nós começamos com essa de hoje e vamos passar muitas outras durante as próximas semanas, não vamos interromper não, certo? Então vamos todos agora respirar fundo, nos tranquilizar, nos assentar na cadeira, na poltrona, tentar nos conectar um pouco mais além com a espiritualidade, já que estamos conectados desde esse início da live. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Bom dia a todos. Agora vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar, respirar bem fundo e pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Vamos aproveitar também nesse momento, pedir a todos aqueles que estão nos hospitais, né, ainda enfrentando essa pandemia, esse vírus, Covid-19, todos nós temos que nos preocupar, nos fortalecer, porque a pandemia ainda não passou. Vamos manter o nosso cuidado, a nossa atenção, né? Pensar no nosso próximo e pensar em todos nós e os nossos familiares.
Vamos imaginar também o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar. Que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos agora tentando nos voltar à nossa concentração, né? Depois desse momento de energia tão forte, tão intenso, que domina todos nós, essa corrente maravilhosa que nos une, apesar da distância, mas eu tenho certeza que a energia dessa corrente que nos entrelaça é muito grande e é muito forte. E aproveitando essa corrente maravilhosa, vamos todos cantar juntos a música Quanta Luz. Agradecemos, né, toda a espiritualidade por todos esses momentos aí de tranquilidade e que ele perdure aí
durante toda a semana. Vamos pegar agora o nosso copo com água, né? Essa água foi devidamente fluidificada aí, e vamos tomar. E agradecendo muito esses momentos aí de paz, dessa tranquilidade, desses estudos, né, desse conhecimento que nós adquirimos aí a cada sábado, a cada momento, com as nossas orações. Também oriento aí aqueles que reservaram o copo com água, a garrafa, né, ou a jarra com água. Essa água também foi fluidificada. Vocês podem ministrar durante a semana a todos os seus entes queridos, seus familiares, tá? Quantas vezes por dia, conforme for diminuindo o nível aí da jarra, da garrafa, vai completando, tá? Só não deixa terminar, e aí você renova no sábado seguinte, tá bom? Às vezes a gente ministra aqui, eu ministro para as minhas netinhas aqui, que frequentam a minha casa, moram no mesmo prédio que eu. Ô, vovó, eu quero a aguinha do Papai do Céu. Então elas já pedem, né? Então, às vezes começa muita traquinagem, muita coisa aí, então tá na hora de tomar a aguinha do Papai do Céu. Então não tem contraindicação aí. Então ministre aí à vontade a água. Eu queria agradecer muito aí, tá? Mais uma vez, né? 45 pessoas acompanhando a gente, 74 comentários até agora, então magnífico aí. O primeiro deles é agradecer aí o Paulo, irmão da Rosana, lá no Japão. Acordou lá às 4 da manhã, se não me engano, tal, e desculpe, acho que é às 9 horas da manhã, 9 horas da noite, lá no Japão. O fuso horário deixa a gente meio bagunçado aí. Então tá lá, tá acompanhando, tal. Então, Paulo, um abraço aí, força aí nas orações e toda a sua família aí. Quero agradecer a Adena, a Abadia, a Vânia, desejando paz e amparo de Jesus, ao Caio, Paulo, a Rita deseja luz e paz, ela é de São Paulo. Obrigado, Rita, está sempre aí toda semana. Rosana, a Rita Mazieiro, a Lucínia, a Luciene, minha esposa, um abraço aí. Helena, Carlos e a Jane de Cravinhos, desejando um ótimo sábado a todos. A vocês também, com muita paz, muita tranquilidade. Rosângela, desejando um abraço a todos aí e que nós tenhamos um sábado abençoado, né? Assim seja, será para todos nós aí. Falamos já da Isabela lá, né? Sobre o parto dela, desejando tudo de bom para ela, e ela deseja também um sábado iluminado a todos nós. Ela é de Campinas. Emília, o Francisco, o São Francisco, dia maravilhoso, paz e luz. Maravilhoso mesmo, São Francisco. Foi o que nós dissemos aí há pouco. Paz e luz em nossos lares, assim seja, né? Que o nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho esteja aí repleto de muita paz e devidamente iluminado aí. O Balieiro, um abraço. A Beth Paes, já mandamos um recado aí. Nair de Brodowski, tá? Ela e a família, Nair Melo e família, lá de Brodowski, um abraço. Estão sempre aí com a gente. Muito obrigado por acompanhar aí. A Maria Lúcia, né? Gostei muito porque tinham diversas mãozinhas, assim, sabe? Né? De orações aí. Maravilhoso, Maria Lúcia. Lucimara, gratidão. A Fernanda e a Denise Laurente. A vida em toda parte, com certeza. Sandra Araújo, ela repete assim, gratidão, gratidão, gratidão. É isso mesmo, temos que agradecer muito esses dias maravilhosos e tudo
apesar de todas as dificuldades, mas a nossa superação, né? Não ficarmos aí jogados aos cantos, a gente já falou muito sobre isso aí. A Célia, também de Campinas, pessoal de Campinas aí, obrigado pelo prestígio aí e nosso abraço. A Verônica, a Glacione, junto com a mãe e o cunhado Diego, né, estão assistindo a gente aí. Nosso abraço, obrigado, né, toda a família aí junta e tal. A Dulce Campos, paz, e ela colocou uma florzinha lá, o desenho de uma florzinha, então um abraço aí também, tudo de bom para você. A Juliana Fátima Balduino, Deus abençoe, assim seja aí. A Lucínia, orações para ela, né, para a Lucina, José Baroni e o Vitor. Tenho certeza que a espiritualidade aí já anotou essa listinha aí dos nomes, né, da Lucina, José Baroni e o Vitor. E a Helena. Um abraço a todos, me desculpem se não consegui dar todos os recados, mas aí, ó, 85 recados aí, tal, no chat, a gente faz um resumo aqui, mas no fundo do coração aí, nosso muito obrigado, falo em nome de toda a equipe aí do Amigos da Fé. Álvaro, agora é com você as mensagens aí da semana. Aí temos notícia boa, né? Como foi o drive-thru e tudo mais. Então, quero os resultados aí para quem não sabe. Vai lá, é com você. Quero começar nossos recados dessa semana, agradecendo a todos, primeiramente, por toda a colaboração, por todo o empenho da realização do nosso drive-thru, que foi novamente maravilhoso. Toda a energia das pessoas que vão lá, né? Tiram um tempinho do seu domingo para levar a sua colaboração, levaram de carro sem nenhum problema, não precisaram nem sair dos veículos, a gente estava lá para retirar os mantimentos de dentro do carro, e foi maravilhoso. Foi um pouquinho abaixo do primeiro nosso drive-thru, e o primeiro nós tivemos 1,5 tonelada de arrecadação, e nesse cerca de 1 tonelada de alimentos, mas isso não tira o mérito, é maravilhoso, a quantidade é espetacular, vai ajudar demais na confecção das cestas básicas para as famílias necessitadas. Quero agradecer em nome da diretoria da Associação Mariana do Nascimento, a toda a equipe que é responsável pela montagem das cestas, que essa arrecadação foi maravilhosa novamente. Obrigado realmente a todos, e eu tenho certeza que a espiritualidade está abençoando, e feliz pela colaboração de todos vocês. Além disso, foi passado essa semana para todos nós que, apesar das cestas básicas estarem, né, com esses mantimentos do drive-thru e das arrecadações que as pessoas têm, as arrecadações também que as pessoas levam nos 3 pontos que temos lá, foi muito importante, mas ainda agora está faltando leite em pó, porque são colocados leite em pó nas cestas para as famílias, né? E então nós estamos numa campanha aí de arrecadação de leite em pó. A Lurdinha, minha esposa, conseguiu com uma pessoa que passou domingo lá no drive-thru e disse o que tivesse precisando, que depois ela entraria em contato. Então ela ligou essa semana para a Lurdinha, é o Cabo Costa, ele se prontificou em doar leites, ele vai entrar em contato com a Lurdinha e vai doar leite em pó também. E também o Marco, da CIA do Brasil, que é a Companhia de Monitoramento de Segurança Residencial, ele também se prontificou e vai doar leite em pó também para nos ajudar. Então eu peço a todos que puderem, durante essa semana, que puderem doar leite em pó, é só entrar em contato através do nosso Facebook, ou também nos pontos de arrecadação que temos, né? São os 3 pontos fixos que temos de arrecadação de mantimentos. Você pode levar seu leite em pó lá também,
que um fica ali aqui no Jardim Paulista, na Note Center Notebook, lá com o Caio. Temos a Ribershine, aí na Rua Niterói, pertinho do Centro Mariano. A Ribershine lá com os nossos amigos Aline e Thiago. E também temos lá na Plug-me, que fica na torre do Shopping Iguatemi, torre empresarial do Shopping Iguatemi, lá com o nosso amigo Zé Renato. Então, vocês podem continuar doando os mantimentos para aquele que não conseguiu levar lá no drive-thru, e também o leite em pó para ajudar-nos aí na finalização da confecção das cestas, que deve ser entregue no próximo domingo, tá? Quero também aproveitar o momento para solicitar a todos aqueles que queiram fazer doações em dinheiro, né? Já que a casa está fechada e nós temos as nossas contas fixas para pagar. Você pode colaborar, deve estar aparecendo aí o número da conta da Associação Mariano do Nascimento. Você faz o seu depósito, veja uma maneira de enviar o comprovante de depósito e depois, se você necessitar, a diretoria vai se encaminhar o recibo também dessa doação. E todos aqueles também que são associados e que têm suas mensalidades para colocar em dia, para pagar com a associação, pode utilizar esse mesmo meio de depositar pela conta do Mariano do Nascimento e depois solicitar o recibo de mensalidade. Então, essas são os nossos recados. E eu queria também dizer a todos, porque provavelmente durante essa próxima semana deve correr a notícia aí que logo o Centro Mariano vai iniciar os trabalhos presenciais. Amanhã vai acontecer uma reunião de diretoria e dos dirigentes para que possamos preparar, planejar e fazer, voltar com os nossos trabalhos presenciais de uma forma segura, de uma forma limitada, né? Mas provavelmente vai correr a notícia e vocês vão ficar assim curiosos, então eu já estou antecipando. Vamos nos preparar, vamos limitar a quantidade de pessoas. Então, eu quero dizer para vocês que logo estaremos juntos, mas eu quero dar uma notícia, assim, importante para vocês. Não vai ser porque nós vamos voltar ao trabalho presencial que a nossa live vai terminar. Então, ainda por um bom tempo, vocês vão conseguir, né, as pessoas que estão no grupo de risco e que não vão poder estar presencial, ou aquelas que não vão ter condições de ir no trabalho presencial, nós vamos continuar com a nossa live, sim, tá bom? Então, essa é a notícia que a gente quer passar para vocês ficarem tranquilos, porque às vezes, vai voltar o trabalho presencial, vai acabar a live. Não, nós vamos voltar com o trabalho presencial, mas vamos continuar aqui, juntinho de vocês, né? Fazendo a nossa live aqui, com reflexões, músicas e orações, tá? Esses são os recados. Quero agradecer a todos pela participação, agradecer pelo empenho na semana passada, né, de permanecer conosco, mesmo diante das dificuldades dos problemas. Agradecer por hoje, de todos estarem aqui novamente, todos juntos, confiantes, com fé, que possamos iniciar uma semana maravilhosa, cheia de luz, cheia de paz, confiança em Deus, confiança na espiritualidade, confiança em Jesus, e um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, que os problemas vão passar. Vão surgir outros, mas vão passar. Vão surgir novos problemas depois, mas vai passar. Confiança em Deus, confiança em Jesus. Um abraço a todos, uma boa semana, cheia de paz, e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos. Fique com Deus. Com você, Silvio. Obrigado, Álvaro. Foi gratificante mesmo, tá? Todo o apoio que nós recebemos aí no drive-thru. Tá? Queria tecer um comentário também que, paralelo à atividade que a gente está fazendo do drive-thru, tinha um grupo também junto com diretores, com a Natália, presidente,
né, fazendo uma grande coleta lá, uma limpeza na pracinha central lá, foi magnífico aí a atuação de vários grupos, várias atividades aí em prol do Mariano do Nascimento, tá? Agradeço mais uma vez também, chegamos a 101 comentários hoje, pô, gente, maravilhoso isso, agradeço muito aí a vocês, os últimos aí, o Tiago Guelli, tá? A Maria Lúcia pede orações para o André, assim seja, como também essas orações, tudo que você mentalizou, gente, que você escreveu no papel, também está valendo, tá? Tenha absoluta certeza disso, plena convicção que todas essas orações chegarão lá, né? Então, maravilhoso aí. Sobre essa notícia aí, acalmem-se, tá? Em relação como que vai ser o futuro? Tem presencial? Não tem. Ainda vai ter reunião, ainda vai ter uma reunião com a diretoria para ver qual o protocolo, se é conveniente, se não é. Agora, a única certeza, a nossa live permanece no mesmo dia e horário. Ponto. Certo? Então, fiquem tranquilos aí, que isso não nos tira, tá bom? Então, fiquem com calma, tá? Fiquem com Deus, um abraço ao seu Miguel e à família aí. Essas informações vão ser divulgadas posteriormente no Facebook, tá? Então, a própria diretoria do Mariano do Nascimento vai organizar tudo com calma. Olha, o procedimento é assim, se vai ter, quando vai ser, como vai ser. Acompanhe pelo Facebook. Falando sobre isso, tá? Não esqueça aí de partilhar, tá? Às vezes a pessoa assistiu tal, vai lá partilhar, tem lá visualizar, né? Comentar, e tem ali, ó, partilhar. Se você clicar ali, né, ajuda bastante aí a nossa divulgação e vai indicando aí as pessoas, copia o link e partilha com seus amigos, com as pessoas queridas aí. Bom final de semana e fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço.